Vamos lá, você acabou de comprar uma impressora, tá em dúvida de como começar, o que aprender primeiro, é muita informação, falam que é fácil, mas não é tão fácil assim. Calma, eu vou te dizer aquilo que você precisa focar para começar bem na impressão 3D. Vem junto. Salve meus queridos e queridas, eu sou Oswaldo Salzano, essa é a 3D Print Academy e esse é mais um vídeo para iniciantes. Imagina o seguinte, você acabou de chegar com a tua impressora, quer começar a usar, descobriu que não é tão fácil assim, tem um monte de coisa para aprender e eu vou te mostrar 5 pontos principais para você focar no teu aprendizado e já desde o início ter peças de qualidade. Já aproveita e se inscreve aqui no canal se você acabou de chegar, seja bem-vindo, seja bem-vinda, deixa um like para mostrar que você gosta desse tipo de conteúdo e já coloca aqui nos comentários qual é a sua maior dúvida, qual é a sua maior angústia da impressão 3D. Põe aqui que a gente vai entender o que você precisa aprender. Vamos lá! Primeiro ponto que você tem que entender. Existem 3 parâmetros principais na impressão 3D e são esses que você tem que dominar agora de cara para começar a ter peças boas. Um é velocidade de impressão, que é a velocidade com que o bico de impressão, a cabeça de impressão se movimenta, né, na impressora. Segundo, a temperatura de extrusão, que é a temperatura que o material derrete para poder ser depositado camada sobre camada. E esse material ele está fluindo porque ele está derretido, está fundido. E cada material tem a sua temperatura certa. Ah, importante! Tudo isso que eu estou falando agora eu vou deixar uma playlist aqui embaixo com alguns vídeos para você se aprofundar nesses pontos que a gente está conversando, tá? Então, voltando à questão da temperatura. Então, entender a temperatura ideal é muito importante, junto com a velocidade que eu acabei de falar e junto com a espessura de camada. Impressão 3D são várias camadas, como eu já falei, e cada camada tem uma espessura. E você, em conjunto, fecha os 3 parâmetros para poder imprimir bem. A velocidade de impressão somado à espessura de camada, imprimindo um material a uma determinada temperatura. E é esse tripé que faz com que você consiga imprimir peças de primeira e com boa qualidade, sem muitos erros. Erro você vai ter, tá? Coloca isso na cabeça. Você vai errar muito na impressão 3D, então permita-se errar. Segundo ponto importantíssimo para você ter em mente. Existem, né, além dos parâmetros básicos que eu acabei de falar no ponto 1, esse ponto 2 fala sobre os parâmetros de resistência da peça. Uma parede, ele tem camadas de topo que fecham a peça e camadas da base que fecham a peça. E dentro, ele tem uma estrutura chamada de infio ou preenchimento. Então, os parâmetros de resistência é a espessura dessa parede, a espessura das camadas de topo e de base, e para terminar, qual é a densidade desse preenchimento, inclusive qual é a padronagem, qual é o padrão. Cada padrão tem um objetivo, que é dar mais resistência à peça ou preencher ela um pouco, deixar ela mais pesada. Tem vídeo aqui na descrição para você entender tudo isso como funciona. Terceiro ponto importantíssimo. Vamos colocar aqui uma situação. Imagina esta peça aqui. O bico de impressão, ele imprime esse pedaço, vem para cá e imprime o pedaço seguinte. Nesse percurso que ele faz de uma parte a outra da impressão, ele pode deixar resíduo de material, porque é um material que está derretido, fica puxa-puxa. E o parâmetro que regula isso, para que você não tenha esse material puxado no meio da peça, se chama retração. São 2 parâmetros principais, tem alguns outros depois, mas para você entender agora o que você precisa focar no seu aprendizado. Velocidade de retração é a velocidade com que o material é puxado antes do bico de impressão se movimentar e depois ele retorna. Essa velocidade da puxada e do retorno é a velocidade de retração. E também a distância de retração. Quanto de filamento eu puxo para que o bico fique limpo e não carregue nenhum material de um ponto a outro. Também o quanto de material, a distância de retração é super importante. Então esses 2 parâmetros você acaba regulando de material para material. Também falando sobre retração e sobre o puxa-puxa do material que fica, material, filamento sem umidade é importantíssimo para você ter peças limpas, sem o stringing, é o nome do fenômeno, né? Umas teias de aranha, chama stringing isso. Para você não ter o stringing, também garanta que o teu material tá novo, bem acondicionado, no saco, silica gel, quando você for usar. Para quê? Para que você não tenha umidade no filamento. E para você que quer se aprofundar mais na impressão 3D, se tornar um especialista, ter peças sempre perfeitas, se tornar um mestre da impressão 3D, nós temos o curso Impressão 3D Total. A gente já formou mais de 3.000 alunos desde 2016
e tem um grupo dos melhores profissionais dessa tecnologia aqui no país. O link da lista de espera está aqui na descrição, põe teu nome e teu e-mail. E lembrando, alunos 3D Print Academy tem desconto exclusivo para comprar impressoras e filamentos na nossa loja oficial, loja 3DPA by Tecnocubo 3D. São descontos que só alunos têm, descontos muito bacanas. Vem com a gente que você vai gostar do curso. E já que a gente falou de retração, eu queria te falar que a retração deixa algumas marcas na peça quando você vai de um ponto a outro. E o nome disso é costura. A gente tem uma linha aqui que é a costura, e cada costura são pontos de acúmulo de material. Ou quando você faz a retração e vai de um ponto a outro, você acaba acumulando material, ou quando você troca de camada. Olha só, vou te falar que costura você tem até em produtos injetados em plástico, tem aquela linha ali, parece uma rebarbinha. Na impressão 3D você também tem costura. O que é importante? Ela nunca vai sumir, mas você consegue esconder a costura com os parâmetros. Eu vou deixar também vídeos sobre costura para você poder entender como isso funciona e já começar a fazer algumas brincadeiras mais avançadas. Isso é muito importante para uma qualidade superficial decente. E por último, que eu acho que é importantíssimo, não adianta você aprender todo tipo de parâmetro, tudo que você precisa entender sobre materiais, se você não souber uma regra básica. Nivele a mesa corretamente e faça as coisas de maneira a ter uma boa aderência da peça com a mesa. Então é um conjunto de nivelar a mesa, usar a temperatura correta e também o produto de fixação correto, ou não usar produto nenhum, dependendo do material. Cada material tem a sua característica, mas que fique na sua cabeça. Um nivelamento mal feito, uma aderência ruim da peça na mesa faz com que ela descole no meio da impressão. E dependendo da impressão que você estiver fazendo, você vai perder um trabalho de horas e muito material usado. Então não adianta entender a impressão 3D no detalhe se você não se preocupa com o nivelamento e com a aderência da peça na mesa. E se você quer aprender mais sobre impressão 3D, acabou de chegar aqui, maratona os nossos vídeos, eu vou deixar alguns aqui para você continuar entendendo um pouco mais sobre essa tecnologia, através dessa que não é uma simples escola de impressão 3D. Você vai descobrir ao longo do tempo. Nós somos a 3D Print Academy. Te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado por estar com a gente. Tchau!